Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Costa e hoje nós vamos fazer uma leitura de uma revisão sistemática com meta-análise. Além disso, nós vamos ver se essa revisão sistemática de fato ela é bem conduzida. Então, basicamente, essa aula que ela é dividida em duas partes. A primeira, eu vou fazer uma breve leitura de uma revisão sistemática para vocês e em seguida nós vamos fazer a avaliação da qualidade metodológica dessa revisão sistemática. Então nós vamos passar por todos os aspectos da leitura de um texto, tá? Para quem não sabe, o que é uma revisão sistemática? Revisão sistemática é um método de pesquisa legítimo que tem como missão sumarizar toda a literatura sobre um determinado assunto. Tá? Então a revisão sistemática tem uma série de vantagens para os diferentes tipos de leitores, né? Primeiro, para os clínicos, ao invés de você que é um clínico aí que está ocupado na sua clínica e tem muito o que fazer, você não vai ter tempo de ler 52 pesquisas do mesmo assunto. Se você ler uma revisão sistemática, você lê um artigo e as 52 vão estar lá dentro. Tá? Então ela te ganha tempo. E não necessariamente como clínico você vai precisar saber de qualidade metodológica de artigo, porque a revisão sistemática, os autores já vão fazer isso para você. Porque eles também vão mensurar quanto que você pode confiar naquela evidência. Tá? Essa é a primeira coisa. Se você quiser fazer uma revisão sistemática, você tem uma série de vantagens enquanto pesquisador ao fazer isso. E as razões básicas de carreira são duas, basicamente. Uma é, antes de fazer uma pesquisa original, é bom fazer um sumário da literatura. E o melhor tipo de sumário da literatura é a revisão sistemática. Então, se você dominar a técnica de fazer revisão sistemática, você vai conseguir identificar as melhores lacunas da literatura para você poder fazer um estudo original, tá? Essa é a primeira coisa. Eu falei duas, mas são três. A segunda é que revisões sistemáticas bem conduzidas são tecnicamente mais fáceis de publicar do que outros tipos de estudo. E a razão disso é a terceira. É que revisão sistemática, ela atrai muita citação. E aí tem duas partes desse jogo da ciência que estão interessadas em citação. A primeira são os autores que vão ganhar citações e o fator H, que é o fator que mede o quão esse autor ele influencia em outras pesquisas, é mensurado por citação. E do lado da revista, revistas que publicam revisões sistemáticas têm maiores fatores de impacto. Tá? Então, uma boa revisão sistemática tende a ser publicada bem e tende a ganhar mais citação do que outros tipos de estudo. Tá? Então, eu não estou falando que você tem que virar um profissional especialista em produzir revisão sistemática e nunca produzir estudo original. É muito pelo contrário. Eu penso que a revisão sistemática é um meio de se identificar as melhores lacunas. Tá? E para tomadores de decisão, por exemplo, gestores em saúde, políticos, convênios, etc., a revisão sistemática vai dar um sumário da literatura muito bem feito para eles tomarem decisão se vale a pena investir dinheiro naquilo ou não, tá bom? Para quem não conhece, existe uma colaboração, uma organização não governamental chamada Cochrane Collaboration, e o nome é Cochrane porque vem de um cara que chama Archibald Cochrane, que foi um médico que montou isso, em que ela recruta grandes pesquisadores com altíssima expertise em revisão sistemática para fazer revisões dentro do framework da Cochrane. A Cochrane tem uma metodologia muito específica de revisão e as melhores revisões sistemáticas do mundo estão dentro da colaboração Cochrane. Há diversos artigos mostrando que revisões sistemáticas publicadas dentro da colaboração Cochrane são, em média, melhores do que publicadas em outras revistas científicas. A Cochrane Library, ou a Cochrane Database of Systematic Reviews, ela é uma revista científica, tem um fator de impacto de 7.7, né, nesse ano de 2020, e ela é uma colaboração extremamente importante. E para você se tornar um autor Cochrane, você tem que passar por uma série de quesitos, tá? Então, qual que é a grande diferença de você falar assim, eu vou fazer uma revisão sistemática, vou tentar publicar? Primeiro, você tem que procurar um dos grupos da Cochrane e fazer uma proposta para eles para conduzir uma revisão. Então, você vai fazer o que a gente chama do registro do título. Você vai fazer um projeto pequenininho de 1 a 2 páginas, vai falar quem que é o time de autores e qual que é a especialidade de cada uma dentro da revisão e vai dizer por que você deve fazer aquela revisão. Isso entra dentro de um conselho editorial. Se o conselho aprovar, você está apto a escrever um projeto de Cochrane.
Então você tem 6 meses para escrever esse projeto vai entrar em revisão por pares, e se você for aprovado, você tem 1 ano para publicar a sua revisão Cochrane. E a cada 3 anos você tem que atualizar os dados da sua revisão. E por que você tem que atualizar? Porque a revisão sistemática, ela perde validade com o passar do tempo. Porque com o passar do tempo, novos estudos são publicados, e aí você precisa atualizar para que a evidência dentro, né, daquela revisão esteja atualizada. Então, uma vez autor Cochrane, teoricamente você vai ser autor de todas as atualizações, se assim você quiser, mas na prática o que acontece é que nem sempre é 3 anos, às vezes é mais, e a outra coisa é que às vezes o grupo de autores vai mudando com o passar do tempo, dependendo do que o autor líder quer fazer, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma revisão sistemática da Cochrane, que eu fui coautor. É uma revisão sobre exercício de controle motor para pacientes com dor lombar crônica, tá? O autor líder desse estudo, que foi o primeiro autor, foi o Bruno Saragiotto. Hoje ele trabalha comigo na minha universidade, mas na época ele era aluno de doutorado. E a pessoa que teve a ideia de fazer essa revisão foi uma brasileira chamada Luciana Macedo, uma super amiga minha. Ela fez doutorado comigo e hoje ela é professora da McMaster University, que é uma universidade canadense, que é o berço da prática baseada em evidências, tá? Mas vocês também podem perceber que nesse estudo, acompanha no mouse aqui, por favor, vocês vão perceber que o Chris Meyer está aqui, um autor australiano, e tem o Raymond Osterlo, que é um holandês, tá? Que também é um super líder. A primeira revisão Cochrane que eu fiz na minha vida, ele que me convidou para participar. Então nós temos, os demais autores são brasileiros, a professora Tia Yamato, eu, a professora Lucila, né? E o resto eu já apresentei para vocês. Então é uma colaboração entre Brasil, Holanda e Austrália que fez essa revisão. A Lu teve essa ideia, a professora Luciana, porque o doutorado dela, assim como o meu, foi sobre exercício de controle motor para dor lombar. Ela, na época do doutorado dela, ela fez uma revisão sistemática que foi publicada na Physical Therapy, uma revisão super citada e super boa. E depois a gente teve a ideia juntos de montar 2 revisões Cochrane. Então existem 2 Cochrane de controle motor, que é a controle motor para dor lombar aguda e essa, que é a maior de todas, é para dor lombar crônica, tá? Nesse momento está acontecendo a atualização dessa revisão. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona uma revisão Cochrane. Antes que vocês se assustem, tá? Ela é quase um livro, tá? Então vocês podem ver que aqui tem um índice grande, tá? Acompanha na tela aqui comigo. Opa, deu uma travadinha aqui, mas tudo bem. E essa revisão tem 132 páginas, se eu não estou enganado, tá? Então é uma revisão longa, mas, de novo, você não precisa necessariamente ler todos os detalhes, principalmente se você for clínico, tá? Então eu vou mostrar como é que funciona a Cochrane, porque ela tem coisas que só na Cochrane existe, tá? E depois nós vamos fazer uma análise da qualidade metodológica, mas eu imagino que, assim como eu, vocês já partem da premissa que é uma revisão muito boa, porque ela é feita dentro da colaboração Cochrane, que é de excelência, tá? Como toda revisão, ela tem um resumo. Uma coisa que eu gosto dos resumos da Cochrane é que não há limite de palavras no resumo. Então, uma coisa que é muito problemática em revisões sistemáticas ou qualquer artigo é que as revistas têm um espaço pequeno para você escrever e aí você acaba esmagando tanto para fazer o resumo que o resumo não reflete a realidade da revisão. Então, eu vou passar aqui rapidamente para você. Essa é uma revisão sistemática só de ensaios controlados e aleatorizados. Eles fizeram buscas na Central, que é a base de dados da Cochrane, Medline, Embase e 5 outras bases, e em registro de ensaios clínicos, tá? Desde quando começou essas bases até abril de 2015, tá? Essa revisão foi publicada em 2016, essa aula está sendo transmitida para vocês em 2020, tá? Eu não sei quando vocês vão assistir essa aula, tá? O que acontece nessa revisão, eu vou marcar aqui para vocês, ó. Essa revisão, ela tem 29 ensaios clínicos, tá? Pessoal, marque aqui para vocês. E se você somar toda a população de sujeitos que participam dessas 29 ensaios clínicos, você tem cerca de 2.431 pacientes. Então, tem que tomar cuidado que eu vou falar aqui agora, é como você lesse um estudo de 2.431 pacientes, tá? Mas olha que interessante. As amostras variavam entre 20 e 323. Então tem estudo com 20 sujeitos, que são estudos muito pequenos, e tem estudos com 323 participantes. No resumo também,
ele fala que cerca de 77% dos estudos têm baixo risco de viés. Baixo risco de viés significa, em termos leigos, que a qualidade metodológica é muito alta. Olha, eu gosto muito desse termo porque não existe estudo sem viés. Existe estudo ou com alto risco de viés, ou seja, o estudo é uma porcaria, ou você tem um estudo com baixo risco de viés. Então, cerca de 80% dos estudos dessa revisão tem baixo risco de viés, o que aumenta a gente um pouco a confiança no que está lá, tá? E vocês viram que viés está num lugar e a amostra está em outro lugar, porque o número amostral não tem basicamente nada a ver com o tamanho de viés, tá? E quando você faz essa conta levando os participantes, 86% dos participantes dessa revisão sistemática foram atendidos dentro de um ensaio clínico com baixo risco de viés, o que é ótimo, tá bom? As conclusões dessa revisão é o seguinte, olha só, depois eu vou falar isso aqui sobre qualidade da evidência, tá? Exercício de controle motor não é mais efetivo do que outros exercícios, tá? Essa é a primeira conclusão do estudo. Quando comparado com intervenção mínima, o estudo os exercícios de controle motor são melhores do que fazer uma intervenção mínima. A intervenção mínima é, por exemplo, dar uma cartilha de exercícios para os pacientes, dar uma pequena palestra e assim por diante. Depois ele fala que também não há diferença entre exercício de controle motor e terapia manual. E também ele fala que exercício de controle motor é mais efetivo, tá? Que exercícios e eletroterapia. Para quem não é fisioterapeuta, vai saber o que eu vou falar aqui agora, aqueles aparelhinhos de dar correntes elétricas analgésicas e assim por diante, tá bom? Uma outra coisa que toda Cochrane pergunta é sobre efeitos adversos. Se exercício de controle motor faz mal. A conclusão dessa revisão é que ou os artigos não coletam esse dado, o que é preocupante, ou quando coletam, os dados são pequenos. Então tem pouco efeito adverso, o que é legal, tá? Eu vou falar sobre qualidade da evidência mais para frente, tá bom? Então, vai lá. A segunda parte que toda Cochrane tem, depois do resumo, ela tem uma coisa que chama Plain Language Summary. O que é a Plain Language Summary? Que é muito legal. É um tipo de resumo escrito para pacientes lerem. Então, na hora que você for ler o Plain Language Summary, o autor é desafiado a escrever o resumo sem colocar nenhum termo técnico, para que qualquer pessoa, de qualquer nível educacional, que saiba ler um texto em inglês, vai conseguir dar conta disso. Tá bom? Então, aqui, basicamente, ele repete as informações do resumo e depois ele vem te mostrando em linguagem mais leiga para que qualquer pessoa possa ter acesso a isso, tá? Em seguida, não tem texto, tem um formato de resultados tabulares, que é o que a gente chama de Summary of Findings Table. É uma tabela que sumariza os resultados da revisão. Então, se você confiar cegamente nos métodos da revisão, basta você ler o Summary of Findings e você acabou de ler, tá? Lembrando que revisões sistemáticas você tem que separar por comparação, então eu vou ler uma Summary of Findings aqui para você, vou pegar qualquer uma aqui, tá? E vou mostrar como é que funciona, tá? Então aqui, ó, aqui está escrito assim, ó, a principal comparação era exercício de controle motor comparado com outros exercícios, tá? Então, só entra nessa comparação ensaios clínicos que compararam exercício de controle motor contra outros tipos de exercício, tá? Então, vamos lá, o que ele fez? Esses são os desfechos, então tem uma tabela aqui que tem os desfechos. Então ele fala assim, dor no curto prazo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma parte do Summary of Findings para você. Dor no curto prazo. O que é curto prazo? Até 3 meses após o final do tratamento e foi medido numa escala de 0 a 100. Quanto maior a pontuação, mais dor o paciente tem. Quanto mais próximo de 0, menos dor o paciente tem, tá bom? Então ele mostra o seguinte, olha que legal. Os outros exercícios, os pacientes melhoraram entre 10 e 48 pontos, mas quem fez o controle motor melhorou 7,43 pontos a mais do que quem faz exercício, tá? Beleza? Então, ele parece que ele dá um pouquinho menos de dor do que os outros tipos de exercício. Isso é baseado em 872 participantes que estavam divididos em 13 estudos. A qualidade da evidência é baixa. Aí eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. Vou mostrar um outro aqui para vocês.
Então aqui é no prazo intermediário, entre 3 e 12 meses. Tá? Eu estou sempre fazendo aqui uma marcação aqui para vocês. Tá? E essa mostra também que a diferença de dor nesses estudos, e quem fez a intervenção de exercício de controle motor teve 4 pontos a menos. 4 pontos em 100, hein, pessoal? Ou seja, cerca de 4% a menos, tá? 4,8%, 5%, tá? Isso é baseado em 588 participantes em 6 ensaios clínicos. A qualidade da evidência é alta, tá? Então eu vou parar rapidinho para explicar o que é a qualidade da evidência. Muita gente confunde isso. Qualidade metodológica, qualidade da evidência. Qualidade da evidência é um critério baseado em 5 ou mais subcritérios. Na verdade, são 5 critérios e outros. Então vou botar 6 aqui para vocês. É uma forma de julgamento do quanto eu acredito naquela evidência. Entendeu? Na vida real. Então vocês viram aqui que eu tenho 2 comparações. No longo prazo eu tenho uma alta qualidade de evidência, no curto prazo eu tenho uma baixa qualidade de evidência. O que significa? Significa que a evidência é ruim? Não, significa o seguinte. Vou começar da alta qualidade de evidência. Então se eu tenho alta qualidade de evidência, que o exercício de controle motor é 4,88 pontos a menos do que outros tipos de exercício, eu posso dizer o seguinte. Se eu tenho alta qualidade de evidência, significa que se eu fizer outros estudos sobre o assunto, provavelmente eu vou encontrar um resultado muito parecido com esse aqui. E mais, no mundo real, provavelmente o mundo real está sendo replicado nessa revisão. Se eu falar que eu tenho baixa qualidade de evidência, significa que o que eu sei hoje é isso, mas eu ainda tenho incerteza sobre esse assunto, e pode ser que um novo estudo modifique a conclusão dessa revisão completamente. Então, quando você fala, os níveis de qualidade da evidência variam de muito baixo, baixo, moderado e alto. Quando eu falo que é alto, significa que é improvável que um novo estudo vai mudar essa estimativa do efeito. Moderado, pode mudar. Baixo, eu tenho quase certeza que pode mudar. E low, very low, muito baixo, significa o seguinte, olha, é o que eu tenho para hoje, é isso. Mas pode ser que um estudinho de nada mude isso aqui tudo, tá? E vale até uma nota para isso. Se você tem alta qualidade da evidência, talvez nem vale a pena mais fazer estudo sobre o assunto, porque você tem uma incerteza baixa sobre o assunto, porque em pesquisa você sempre tem incerteza, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença de qualidade da evidência e qualidade metodológica. A qualidade metodológica, que a Cochrane chama de risco de viés, ela é um dos 6 itens da GRADE que mede a qualidade da evidência. Tá? Então, várias pessoas falam, eu não entendo qualidade da evidência, risco de viés, ou qualidade da evidência e qualidade metodológica. Eu acho que eu consegui explicar aqui em alguns minutos para vocês. Tá? E aqui tem todas as outras comparações. Tá bom? Ó, aí tem a Summary of Findings 2, aí vem outra comparação terapia manual. Aí você pode ver que tem evidência moderada, tem evidência alta e assim por diante. Então, teoricamente, se você souber ler uma Summary of Findings Table, você consegue ler só a tabela, se quiser. Tá? De novo, se você acreditar que a revisão é boa. E eu assumo que revisões Cochrane são boas, elas têm limitações, mas a probabilidade de você achar uma revisão Cochrane ruim é muito pequena, porque o grupo de autores sempre é muito especializado no assunto, e a qualidade da revisão, quando vai para outras pessoas revisarem o texto, elas corrigem para erros que os autores possam, porventura, fazer. Tá? Então vocês estão vendo que tem várias tabelas aqui de Summary of Findings, e aí começa a revisão. Tá? Então eu vou fazer uma breve leitura aqui para vocês. Na Cochrane, deixa eu diminuir o texto aqui um pouquinho, porque vocês não vão ler o texto aqui comigo, né? Ele basicamente te pede para você escrever uma pequena introdução, por que você está fazendo isso. Descrever a condição, no caso aqui dessa revisão é dor lombar crônica, né? Depois, descrever a intervenção. Depois, por que essa intervenção pode ser boa para essa doença, por essa lesão, por essa condição de saúde, e por que é importante fazer essa revisão da literatura. Tá? Então é até bom, se você for pesquisador iniciante, é uma boa forma de como escrever uma bela introdução. Tá aí, eu acho particularmente essa introdução até grande, mas a Cochrane pede, ela obriga que você preencha esses campos. Descreva brevemente o contexto do problema, descreva a condição, descreva a intervenção, por que a intervenção funciona para aquela condição e por que é importante fazer a revisão, tá?
E depois ele já vem para os objetivos. Vocês vão ver que o texto está marcado, é porque eu já fiz a análise da qualidade metodológica, então depois eu vou passar por isso. Então ele vem para os objetivos, então ele vai contando tudo que foi feito, e eu vou ensinar vocês a ler um gráfico de meta-análise aqui, tá? Depois nós vamos para a segunda parte dessa aula. Deixa eu ir passando aqui, aqui tem um fluxograma, tá? Só para vocês verem aqui, deixa eu voltar aqui um ponto. Então olha só, os autores encontraram, a gente teve que ler 2.000 textos, tá? Desculpa, a gente teve que ler 2.000 textos, vou ter que diminuir o tamanho dessa página aqui. Só um minutinho, desculpa. Para chegar no número de textos elegíveis que existe dentro dessa revisão. Eu espero que apareça aqui para vocês. Tá, deixa eu diminuir aqui para eu ler. Então, olha só. A gente teve que ler 181 textos completos, porque vai chegar no momento para a gente definir o que era e o que não entrava na revisão. Entraram 29 estudos, na verdade 33 papers, e 29 entraram na nossa meta-análise. Agora eu vou procurar, aqui tem o texto, em todos os métodos, tá? Eu vou passar por isso mais tarde. Então aqui está o risco de viés dos artigos. Então assim, olha, quanto mais verdinho você vê, melhor o risco de viés do estudo, quanto mais vermelhinho, pior. Quanto mais amarelo, aí eu não fui capaz de julgar. Então aqui estão os itens, tá? Então, por exemplo, todo mundo randomizou direitinho, algumas pessoas não fizeram uma coisa que chama sigilo de alocação, cegamento foi pobremente feito na maioria dos estudos, com exceção desse Costa aqui, ó, que sou eu, tá? O meu estudo consegue fazer cegamento de quase todo mundo, mas ele não cegou o terapeuta, obviamente. Vários deles não mediram com intervenção, meu estudo não mediu isso, tá? Então, quanto mais verdinho, aqui estão os estudos, quanto mais verdinho, melhor é o estudo. Quanto mais vermelhinho, por exemplo, esse Gold by 2006 aqui, pior é o estudo. E quando está amarelo, é porque o texto não é claro. Na prática, você julga amarelo como se fosse vermelho, tá? Então, a gente tem uma série de problemas na hora de fazer revisão sistemática, porque você fica na dúvida se o cara fez ou não fez, baseado no texto. Tá? E vocês vão ver que tem mais aqui, ó, que segue a tabela, tá? Então os itens estão nas colunas, os estudos estão nas linhas, eles estão ordenados de forma alfabética aqui, tá? Na média, você vai ver isso aqui, ó. Isso é o risco de viés geral da revisão. Então vocês podem ver que quanto mais verde, melhor, quanto mais vermelho, pior, e quanto mais amarelo, eu não sei, tá? Então parece que os estudos foram muito bem em fazer randomização, foram muito bem em fazer o reporting bias, eles foram muito bem em similaridade da linha de base, em compliance, em time of outcome assessment, mas é pobre em cegamento. E é esperado, porque intervenções não farmacológicas são extremamente difíceis de cegar. Você tem que pensar muito como cegar. O meu estudo cegou quase todo mundo, mas ninguém conseguiu cegar o terapeuta, porque é óbvio que é impossível cegar o terapeuta, porque um terapeuta que está dando um tipo de exercício não tem como cegar esse cara, tá? Então não tem. Agora é importante a gente falar que o fato de não estar cegado não quer dizer que o viés não exista. Então o viés existe, apesar de ser impossível de controlar esse tipo de viés. Então fica aí mais uma dica para vocês, tá bom? Aqui é uma coisa que a gente chama de funnel plot, eu não me preocuparia muito com isso agora, basicamente é para ver sobre viés de publicação. O que é viés de publicação? Viés de publicação é quando estudos que têm resultado negativo têm maior dificuldade de serem publicados. Então, na prática, acontece que estudos com resultados positivos são publicados mais fáceis e são capturados melhores por revisões sistemáticas. Esse plot aqui faz um esforço visual aqui, ó. Se ele fizer tipo um chapeuzinho aqui, igual ele está fazendo, sugere que ele tem pouco risco de viés de publicação. Tá? A gente até fala que tem um pouco, porque ela está mais para o lado positivo do que para o lado negativo, mas a tendência é que tenha pouco viés de publicação nesse tipo de revisão que a gente fez. Então aqui o texto acaba, tá? Vem as nossas referências e depois vem uma série de coisas. Então assim, a revisão mesmo, com o Summary of Findings, ela tem 30 páginas, então a pessoa não deve assustar com esse 132, tá? E agora eu vou passando rápido aqui, porque eu vou apresentar um forest plot para quem nunca viu, tá?
Então, quer ver? Vamos achar aqui. Aí aqui tem uma tabela descrevendo os estudos em detalhe, cada um deles. Então, se você quiser entender cada estudo sem ler o estudo, você pode vir aqui porque está tudo tabulado, tá? Então, você vê que assim, dá um baita trabalho para fazer isso tudo, porque aqui nada mais é do que são as tabelas de extração de dados que cada autor fez. Então, por trás de uma revisão sistemática tem um trabalho gigante, demanda um conhecimento alto e demanda um treinamento alto também, para que a coisa fique como está, entendeu? Então, para fazer um texto de 30 páginas, a gente tem que fazer lá 100 páginas de tabela, tá? Estou tentando ir rapidinho aqui. Aqui, basicamente, ele lista as tabelas de cada autor em ordem alfabética. Eu vou passar um por um para eu não errar na hora que chegar lá nos forest plot. Tá? O que é o forest plot, pessoal? Forest plot é um gráfico, chama forest, né? Plot é gráfico, forest é floresta. É um gráfico que representa graficamente, como o próprio nome fala, os resultados de uma revisão sistemática. Tá? A gente também coloca uma lista dos estudos excluídos, por que não entrou, tá? E vai que vai a informação. Aí, de novo, igual eu falo, estamos chegando aqui. Ó. Aqui é um sumário das meta-análises, mas eu quero mostrar o gráfico para vocês. Então, vamos lá. Eu vou tentar crescer esse gráfico aqui e eu vou apresentar um só. E a interpretação de todos os outros é a mesma. Opa, como é que ficou bonito? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui uma página para saber que comparação é essa. Caramba, vou ter que diminuir aqui, peço desculpa para vocês. Aqui é a comparação entre controle motor e outros tipos de exercício. Vamos parar aqui nessa aqui, ó. Então vamos lá, vamos parar bem aqui, eu vou aumentar essa aqui. Então vamos lá. O que significa esse gráfico aqui? Nessa primeira coluna aqui estão, acompanha aqui com o meu mouse, essa primeira coluna aqui que eu marquei, opa, não dá para marcar tudo, né? Essa primeira coluna aqui são os estudos que entraram nessa comparação. Então tem o França, tem todos esses caras aqui, eles estão ordenados de forma alfabética, tá? Pode ordenar de outra forma. Aqui estão os dados do estudo, tá? Então vamos lá, por exemplo, os pacientes que fizeram controle motor no estudo do França tiveram, quando você analisou o estudo, eles tinham 58 pontos de dor e o de outros exercícios tinham 36. Lembra que quanto maior aqui, pior é o negócio, tá? Esse aqui tinha 15 e esse tinha 26, esse tinha 18, esse tinha 24, são os scores de dor de cada grupo, tá bom? Lembra disso. Agora, olha como é que é fácil. Muita gente acha que estatística é difícil. Olha, 58,8 menos 36, pode fazer a conta aí. Vai dar, olha aqui do lado de cá, 22,8. É simplesmente a subtração lógica desse número. Atenção, vou marcar aqui. 58,8, ele está com sinal negativo, mas não tem problema. Menos 36 vai dar menos 22,8. Tá? Pode fazer na sua calculadora que vai dar isso. Para você fazer uma meta-análise, você precisa de 3 números. O número de sujeitos em cada grupo, a média e o desvio padrão do grupo A e o número de sujeitos no outro grupo, a média e o desvio padrão no grupo B. Aí ele vai calcular uma coisa que chama intervalo de confiança 95%, tá bom? Esse estudo, ele fez em análise das médias das diferenças, então, de novo, 58,8 menos 36 dá 22. Esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, no meio aqui, onde está meu mouse, é o número 22,8 do gráfico. E essas duas tracinhos para o lado são essas duas bordas aqui do intervalo de confiança, que vai de 34,79 a 10,81. Então, esse símbolo aqui é a representação gráfica desses 3 números. O 22,8 é esse ponto no meio, e essa ponta aqui é 10,81, e essa ponta aqui é 34,79, tá bom? Dá para ver claramente que é um estudo pequeno com 30 sujeitos, tá? Vamos seguir em frente. Vou pegar um outro estudo aqui um pouquinho maior, aqui Macedo, da Luciana Macedo, que é minha colega, que é a autora dessa Cochrane, tá?
ela já tem 86 pessoas em cada grupo, tá? Então é um estudo maior, né, com quase 200 sujeitos. E ela detectou 0 de diferença. Olha, era 41 e 41, a diferença deu 0, tá? E aí você pode ver que ela bate de cheio nessa linha aqui, ó. Essa linha do gráfico é a linha que a gente chama da linha da hipótese nula, tá? Então, eu vou explicar agora como é que funciona o gráfico. Se eu descer aqui embaixo, porque aqui tem 3 meta-análises em um gráfico só. Se eu olhar aqui, ó, o eixo horizontal dessa meta-análise está falando assim, ó, a favor do controle motor, a favor dos outros tipos de exercício. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada se essas estimativas de efeito estão para um lado só ou para o outro lado. Então, você pode falar comigo que eu vejo que a maioria das estimativas de efeito estão a favor do controle motor. Então, o seu primeiro chute é que controle motor é melhor do que fazer outro tipo de exercício, tá bom? Essa é a sua primeira conclusão. Beleza. E aí você vai perceber o seguinte, se qualquer parte dessa figura tocar a linha central aqui, significa que essa diferença não é estatisticamente significante. Ou, se ela não tocar a linha central, a linha do 0, ela é estatisticamente significante. Então, por exemplo, se eu não souber nada de estatística, eu posso falar com alguma confiança que o estudo do França foi estatisticamente significante a favor do controle motor. Já esse estudo aqui, ó, do Javadian, esse aqui, ó, o terceiro estudo, ele tocou, bateu na trave. Lembra daquela música do Skank, bola na trave não altera o placar? Bateu na trave, não há diferença entre os grupos. Assim como o da minha amiga Luciana, que eu marquei para vocês, ó. Ela pega no 0 e não há diferença entre os grupos. E aí, o que a meta-análise faz? Ela tira a média ponderada de cada uma dessas estimativas e forma essa figura aqui, que é o diamante. Mas olha o que eu falei, média ponderada, ou seja, ela dá pesos diferentes para estudos diferentes. Então você pode ver que estudos pequenos, por exemplo, como o do França, tem um peso de 4%, 5%, vai? O estudo da Luciana, que é maior que o do França, tem 8%, quase 9%. E tem 2 estudos aqui, ó, que tem 14%. E como é que esse peso é dado? Esse peso é dado de acordo com a precisão estatística que você tem no estudo. Tem 2 formas de olhar isso. Ou os desvios padrão dos estudos, ou o número de sujeitos. E existe uma relação íntima entre as 2 coisas. Então, basicamente, aqui, ó, esse estudo aqui tem 160 sujeitos, ele não é o maior de todos, mas o desvio padrão parece ser o menor de todos. Portanto, ele ganhou o maior peso. Então, esse estudo aqui do Stankovic, ele pesa 14% na meta-análise. Enquanto o da Luciana pesa 9 e enquanto o do França pesa 5, tá bom? A hora que você somar todos os pesos vai dar 100%. E o que você vai ter no final é o seguinte, somando todos os N's aqui e somando todos os N's aqui, você tem 454 pessoas que fizeram exercício de controle motor e 418 em quem fez outros tipos de exercício. Ou seja, você tem cerca de quase 900 sujeitos aqui, como se você fizesse um ensaio clínico de 900 sujeitos, e o que você viu foi isso aqui, ó. Se o diamante não toca a linha do 0, significa que a diferença é estatisticamente significante. Então significa que exercício de controle motor é melhor do que outros tipos de exercício para esse desfecho nesse ponto no tempo. A ponta do diamante são os intervalos de confiança e o centro do diamante é a média das diferenças. Aí você fala, não, Léo, como é que eu vou ler isso? É fácil aqui, ó. Porque a representação gráfica disso é esse número aqui. Tá? Então sempre lembra, essa coluna aqui, ó, pode ver que até ela tem o mesmo nome. Média das diferenças aqui, média das diferenças aqui. Só que aqui é gráfico, aqui é número. É uma figurela, é uma figura com uma tabela no mesmo lugar, tá? Como é que eu interpreto esse número? Significa o seguinte, que pessoas que fazem exercício de controle motor, em média, terão 7,5 pontos de dor a menos do que pessoas que fazem outros tipos de exercício. Para esse desfecho, para esse ponto no tempo. E o intervalo de confiança vai de 10 a 4. Como é que eu interpreto isso? Porque o 7 é essa meta-análise. Significa o seguinte, se eu colocar outros estudos aí dentro, o número vai variar entre 10 e 4. Então, por exemplo, como é que eu interpreto isso?
Se eu tiver que tomar uma decisão entre usar exercício de controle motor ou outros tipos de exercício, o que eu estou falando é o seguinte: no pior cenário, o paciente que fizer exercício de controle motor vai ter 4 pontos a menos de dor do que o outro, numa escala de 0 a 100. Ou no melhor cenário, 10 pontos. Na média vão ser 7. Aí algumas pessoas vão me perguntar: Léo, isso é clinicamente importante ou não? Isso o paciente é que deveria decidir em contato com o seu profissional. Do ponto de vista de pontos de corte, eles falam que teria que ser em torno de 20 pontos, ou seja, uma intervenção deveria ser 20% melhor do que a outra para você escolher uma ou outra. Então, esse efeito, do ponto de vista de pontos de corte, ele é considerado não clinicamente importante, mas eu fico pensando o seguinte: se eu fosse um terapeuta com formação em exercício de controle motor e eu soubesse outros tipos de exercício, por que não fazer esse e dar 7 pontos de dor a menos, 7% a menos? Talvez esses 7% de pontos a menos, ele pode até soar pequeno, mas pode ser a diferença dele entre, eu vivo usando esse exemplo, carregar o filho dele no colo ou não carregar, fazer um esporte ou não fazer, conseguir dirigir ou não dirigir, tá? Então eu espero que tenha ajudado vocês a interpretar essa meta-análise. Aqui embaixo tem outras. Então vocês podem ver que no intermediário aqui, ó, vamos seguir direto, já tem menos estudos e a meta-análise toca a linha do zero aqui, ó. Então não há estatisticamente significante nem no intermediário nem no longo. Ou seja, ele é bom, ele é melhor no curto prazo, no médio e longo prazo é a mesma coisa, tá? Eles são igualmente eficazes. Para incapacidade, vocês podem ver aqui a mesma coisa, vai embora, ele vai fazendo as meta-análises aqui. Então você tem todas as meta-análises desse estudo, tá bom? E assim eu encerro a primeira parte dessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então eu fiz uma leitura da revisão sistemática. Então eu expliquei para vocês como é que é feita a Cochrane, como é que é feito o Summary of Findings, o que é grade, o que é risco de viés e como ler um forest plot. E eu volto num outro vídeo separado falando como avaliar a qualidade metodológica dessa revisão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um super abraço, um beijo aí do Léo. Tchau, tchau.